O que o Senhor tem a falar conosco nesta memorável noite de domingo. Êxodo 14, a partir do verso 10. Observe aí ao seu lado se alguém esqueceu a sua Bíblia e ofereça uma carona. Êxodo 14, 10. Só lembrando aos irmãos que dia 25/3 faremos aqui uma palestra para casais. Check-up no casamento. Se você deseja participar ao final do culto, teremos uma mesinha ali fora para você adquirir seu convite. E também levar um convite extra para um casal de amigos. Também lançamos essa semana, está no Facebook da Conversê, um pré-ENEM, para aqueles que querem realizar a prova do ENEM no final do ano e não estão fazendo nenhum cursinho. A igreja está disponibilizando o 0800, um curso de pré-ENEM. Isso aí, então procure lá no Facebook da Comunidade Batista, tem os contatos lá da Lucilene, do Abraão, e faça a sua inscrição. As aulas devem estar começando já essa semana. Amém? Diz assim na minha versão, Êxodo 14, 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel, levantando os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos aqui nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos egípcios, pois melhor nos seria servir nos egípcios do que morrermos no deserto. Melhor seria servir aos egípcios do que morrer no deserto. Palavra do Senhor. Não feche a sua Bíblia, repousa no seu colo, feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Vamos interceder diante do Pai. Amado Deus, soberano Pai querido, Deus eterno, Abba Pai, nós te louvamos nessa noite e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom, e essa tua bondade nos constrange, Pai. Esse teu amor imensurável, esse teu amor tão dadivoso, esse teu amor glorioso, é o que nos convenceu a estarmos aqui esta noite. Fomos atraídos por esse amor, com cordas de amor o Senhor nos laçou. Estamos entregues aqui no teu altar, como sacrifício vivo e voluntário. Caminhamos até este tempo, estamos diante desta mensagem porque queremos crescer, queremos amadurecer como crentes em Jesus. Não queremos permanecer como crianças mimadas, queremos entender os teus desígnios e os teus propósitos. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nos ajude, nos fortalece, quebranta-nos. Se há alguém no nosso meio, ou que esteja ouvindo esta mensagem pela internet, que esteja enfrentando algum tipo de enfermidade, alguma dor, meu Pai, em nome de Jesus, envia o bálsamo que cura. Nós proferimos a tua palavra, e a tua palavra garante a cura para aqueles que creem. Então que haja um mover de cura nesse momento, neste lugar. Que haja um sopro do Todo-Poderoso, trazendo vida e restauração ao coração e ao corpo daqueles que se encontram acamados. Pai, que ninguém permaneça da mesma forma ao findar desta mensagem, mas que a tua palavra produza aquilo para o qual o Senhor a preparou.
e a designou no dia de hoje. Assim nós oramos, com gratidão, pedindo que tua boa mão permaneça sobre nós, nos guardando, nos livrando e nos abençoando, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Após a fatídica saída do Egito, depois de tantos anos de escravidão, o povo volta a sonhar. Eles voltam a ter expectativa de que haveria um futuro melhor. Gerações já haviam morrido como escravos, mas esta geração agora, do capítulo 14 de Êxodo, está começando a enxergar a Canaã, o sonho, a terra prometida. Eles caminham alguns dias e de repente se deparam com o Mar Vermelho. Até aí tudo bem, vamos recalcular a rota. Talvez tenhamos pegado algum caminho equivocado. Talvez Deus tenha se equivocado quando falou para a gente andar por esse caminho. A verdade é que por aqui não dá para passar. Talvez ali já pensassem num acampamento, passar a noite, descansar um pouco, para no outro dia continuar a longa viagem em direção a Canaã. Todavia, diz o texto, que alguns começam a erguer os seus olhos, e por trás deles, eles conseguem enxergar o monstruoso, o terrível exército de Faraó. Faraó está extremamente raivoso, furioso. O exército sangue sedento de Faraó está, como a gente costuma dizer hoje, com a faca nos dentes. Estão suados, estão alvoroçados, e eles vêm com toda a cavalaria, com carros de guerra, suas espadas, suas lanças, seus arcos, toda a indumentária bélica do poderoso e maior exército daquela época, o exército de Faraó. Imediatamente, ao ver aquela situação e olhando de frente o Mar Vermelho, impossível de se atravessar, eles começam um processo natural de murmuração. Começam a reclamar de Deus, começam a reclamar da liderança de Moisés, e chegam ao ponto de dizer o que repetimos aqui: se for para morrer no deserto, eu prefiro a escravidão. O medo da morte era tão grande, que mesmo a lembrança de 400 anos de escravidão foi pequena para promover fé no coração daqueles homens. Eles simplesmente desistem da viagem e pedem a Deus que os leve de volta. Moisés, vamos voltar, é melhor a gente ser escravo lá do que ser degolado, espetado, cortado, fatiado pelo exército de Faraó. A murmuração é algo que sempre angustiou o coração de Deus, se assim podemos dizer. A murmuração, ela é uma consequência direta da incredulidade. Quando nós reclamamos, estamos assinando um decreto de falência da nossa fé. A cada vez que um homem e uma mulher que crê no Deus do impossível, diante de uma impossibilidade, murmura e reclama, está falando, está mandando uma mensagem para Deus de que a sua fé sucumbiu, diminuiu, arrefeceu, se apagou. E hoje, passados tantos milhares de anos, nós ainda cremos no mesmo Deus, Jeová, o Deus do impossível. Amém, queridos? Estamos aqui por Ele. Evidente que a passagem do seu Filho nessa terra nos deixou um rastro, um caminho aplainado para a salvação. Porém, continuamos vivendo as perseguições e as dificuldades que o povo de Deus sempre viveu. Ser cristão não é garantia de caminho
fácil. Ser cristão é certeza de chegar ao destino. Mas com lutas, com perseguições, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso tantas vezes, que ele aprendeu nas tribulações a gloriar-se na sua fraqueza. O próprio Abraão venceu a esperança contra a esperança, apenas glorificando o nome do Senhor, quando tudo dizia que não tinha mais jeito, ele permaneceu firme, e por isso foi contabilizado como nosso pai na fé. Aqui é Moisés que está vivendo isso. E Deus vai falar algo poderoso ao coração de Moisés. Mas eu queria que você pensasse nessa situação. Eu e você saímos de um momento difícil, de uma situação complicada, vencemos algumas batalhas e aí continuamos a caminhar em direção à nossa vida com Deus, à eternidade. Continuamos combatendo o bom combate, como diz o apóstolo Paulo. E quando a nossa expectativa de Canaã parece que se abre e começamos a sonhar, e o próprio Salmo 126 vai dizer isso, quando o Senhor nos libertou do cativeiro, ficamos como quem? Como quem sonha. Quando a nossa mente começa a sonhar com a nossa Canaã, o nosso milagre, a nossa vitória, e nós olhamos aqui por trás de nós, ao redor da nossa vida, um exército poderoso de inimigos, situações que nos trazem temor, e à frente a impossibilidade de caminhar como se fosse um mar vermelho. Será que nós não estamos agindo exatamente como esse povo? Será que lá no secreto do teu quarto, tantas vezes você não tem murmurado contra a liderança da sua empresa, a liderança do seu bairro, a liderança do seu condomínio, a liderança da sua igreja, com a liderança da sua família, contra o sacerdote, contra o pai, contra o marido, contra a mãe, porque está diante de uma impossibilidade e teme o que o inimigo está ameaçando fazer. Sim, porque a visão do inimigo vindo em sua direção ainda não é um sintoma de morte. É apenas uma ameaça. Mas mesmo ameaçados apenas, nós já agimos como se tivéssemos sido feridos. O medo da morte, o medo do estrago, o medo da afronta, o medo da prisão, o medo dos perigos vindouros nos fazem sentir no presente como se já estivéssemos morrendo ou presos. Antecipamos a dor e com ela a murmuração. Antecipamos, nos tornamos ansiosos. Ficamos acelerados, cheios de taquicardia, de temores, de sudorese. Mas isso já está acontecendo? Não, mas pode acontecer. Eu já estou vendo. Eu já estou imaginando a lança de Faraó perpassando o meu corpo. Eu já estou vendo o meu filho, pastor, entrar por um caminho sem volta. Eu já estou vendo, pastor, o meu casamento se dissolvendo. Eu já estou vendo, pastor, a minha empresa entrando em concordata. Eu já estou vendo o meu fim, a minha morte. Eu já estou vendo esse tumor aumentando em mim, essa doença se alastrando em mim. E a gente começa a adiantar a dor. A gente começa a viver a dor antes do tempo, enquanto a Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Por que somos tão suscetíveis ao fracasso antecipado e temos tanta dificuldade em crer na vitória garantida pelo nome do Senhor dos Exércitos? Por que somos tão facilmente lançados nas sarjetas do desânimo e do fracasso? E somos tão resolutos, dificultosos de alcançar o pódio da fé, que Deus pode o que ninguém pode? Porque é muito mais fácil desanimar alguém do que animar. Porque é muito mais fácil acusar alguém do que acreditar no propósito daquele problema que está acontecendo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque sempre nós imaginamos que alguém quer nos ferir, porque sempre olhamos o lado podre da moeda, porque sempre somos excelentes para o mal, e tolos, tardios, inocentes para o bem.
Por que temos essa fragilidade humana de crer muitas vezes com mais intensidade no diabo do que em Deus? O que passa no coração da humanidade, que às vezes vive uma sequência de milagres extraordinários, mas na primeira batalha perdida entrega a guerra, abaixa a bandeira. Não é assim. Mesmo em situações improváveis, rodeados de inimigos, se estamos na direção que Deus deu, a vitória é certa, porque Ele garante a chegada do outro lado. Não sei como, se andando sobre o mar, se abrindo o mar vermelho, se planeando e voando nas asas da águia, se passando pelo subsolo, eu não sei. Mas uma coisa é certa: apesar de tudo dizer que não tem jeito, para Deus tem jeito. E o jeito, preste atenção, isso é importante, o jeito que Deus dá não é o jeito que você pensa. Porque o jeito que você pensa e imagina já está falido. Porque se você tivesse um jeito de fazer, você faria. Mas como nós não sabemos como enfrentar a impossibilidade que está à nossa frente, e não temos como vencer o inimigo que vem por detrás, a melhor forma de agirmos é simplesmente deixar o nosso jeito e receber a estratégia de Deus, para que os sonhos que Ele prometeu para mim e para você se realizem e o nome dEle seja exaltado. Os sonhos que Deus sonhou para o povo de Israel era a posse da terra prometida, mas em nenhum momento Deus deu detalhes de como eles chegariam lá e como desapossariam aquela terra cheia de inimigos. Deus não costuma nos dar um mapa com a estrada que vamos passar, porque se fosse assim, Jesus diria: eu tenho o caminho e eu posso lhe dar. Mas Jesus nunca disse que tinha o caminho. Jesus dizia: eu sou o caminho. Então o único caminho para chegar na vitória, na Canaã, não é algo que Deus vai nos dar, é algo que Deus já nos concedeu. É só estar com Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele nos conduz à vida. Os meus sonhos que ainda não se realizaram, eles só vão se tornar uma realidade se eu continuar crendo que Deus promove o caminho a cada dia. Deus promove o escape, Deus dá a saída, Deus abre a porta, Deus orienta, Deus joga a luz sobre as trevas, Deus aplana caminhos tortuosos, Deus endireita veredas tortuosas. É Ele que vai na frente, é Ele que promove a nuvem de fogo de noite e a coluna de nuvem de dia. É Ele que vai à frente. É evidente que o nosso coração fica conturbado. Somos pessoas tementes, mas não podemos agir como esse povo, desistir, reclamar. Não tem mais jeito, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. O Deus que me tirou do Egito, que me prometeu Canaã, Ele se esqueceu de nós, Moisés. Ele vai nos deixar aqui. Isso aqui vai se transformar num grande cemitério hebreu. Diga: as margens do Mar Vermelho não é cemitério hebreu, é cemitério de inimigo. Aonde parece ser o nosso fim, é o lugar onde Deus vai operar o fim dos nossos inimigos.
Você está entendendo? Diga amém. Diga assim: a armadilha de Deus não é para mim, é para o diabo. É ele quem vai cair. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então preste atenção. Muitos estão assim, lembrando do cativeiro, dos momentos ruins, com uma expectativa futura de Canaã, mas no presente o que eles têm? Obstáculos intransponíveis e inimigos ameaçadores. Como agir? O que fazer? A resposta está na palavra do Senhor. Vamos ler então o verso 13, como Deus começa a agir na vida de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 13 do capítulo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temam, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios, olha que detalhe, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornarão a ver. Porque o inimigo que você está vendo, que está te ameaçando, essa enfermidade, essa situação, esse temor, que está te trazendo dor, que está te fazendo tremer, que está no seu cangote, que está em cima de você, que está tirando a paz, que você está vendo hoje, você diz: eu estou vendo, pode continuar vendo, mas daqui a pouco Deus vai agir e você nunca mais vai vê-los. É no lugar do temor, é no lugar da armadilha, é no lugar da impossibilidade, que Deus livra e extermina os nossos inimigos. Amém? Então a primeira coisa que você tem que fazer: não deixe o medo te dominar. A primeira palavra de Moisés para o povo é: não temas. Por quê? Porque o medo alimenta a incredulidade. O medo tira sua força. Você já passou por alguma situação? Talvez estava passando aí na porta de um portão de uma casa, e um imenso cachorro veio, e ele se jogou naquela grade e latiu, e você não esperava. As suas pernas tremeram, e você quase teve um surto e caiu. Você ficou mole, não conseguia falar. O seu coração foi a 200 de batida, suas pernas tremeram, seus joelhos bateram no outro, e você não teve força nem para xingar o cachorro. Você só dá aquele pulo e fica assim depois, ó. O cachorro te mordeu? Não. Ele nem te encostou. Ele só latiu. Mas ele te assusta. Você temeu. E o temor tirou as suas forças. Sim ou não? Sim ou não? Mãe, quanto mais você teme o que pode acontecer com seus filhos, mais aumenta a sua incredulidade. Pare de crer no latido do cão. Pare de crer nos uivos de Faraó. Pare de ouvir o relinchar da tropa dos cavalos da tropa de Faraó. E comece a ouvir o sício tranquilo de Deus que te diz: não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te guardo, eu te protejo à sombra da minha árvore. Eu sou o guarda de Israel. Não tema, povo meu, eu trago-vos na palma de minha mão. Tu és escolhido meu, tu és meu bichinho de Jacó. Nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma assolará o teu lar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás afligido. Apenas com teus olhos verás o grande livramento que Deus vai te dar. Creia, apenas creia. Creia. Aleluia.
Eu estou sentindo Deus neste lugar. A orla do vestido de Deus se manifesta aqui. Aleluia. Fala com teu vizinho aí, você está tremendo por quê? Fala para ele, não temas, Deus é contigo. Por onde quer que passares, Deus é contigo no vale, nos montes. Deus é contigo na fornalha ardente. Deus é contigo na cova dos leões. Deus é contigo, meu irmão. Aleluia, aleluia. O segundo comando de Moisés para o povo é: aquietai-vos. Tem aquela brincadeira de você falar com o carrinho assim, falar com o cachorrinho assim, morto, não tem? Ele fica. É isso que Moisés está falando com o povo. Morto. Quieto. Morto não mexe. Morto não fala, não reclama. Tem hora que a palavra de Deus para mim e para você fica quieto, não faz nada não. Qualquer movimento seu involuntário pode ser mortal. Fica quieto. Não faz nada. Não faça absolutamente nada. Aquietai-vos. Não só o corpo, mas a mente e o coração. Desacelera, meu irmão. Que é isso? Você está surtando. Você está entrando num estádio de ansiedade tão grande que a sua alma está ficando abatida, seu coração está aos frangalhos. Ei, calma, 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 calma. Deus continua no controle de tudo. Não passa nada sem passar pelo crivo de Deus. O tribunal de Deus faz plantão 24 horas. Quem dá o habeas corpus é Jesus, o nosso advogado. E ele já garantiu a saída da prisão. Às vezes a gente parece galinha que perdeu os pintos. Já ouviu esse termo? Você já viu isso na prática? Ela fica louca de um lado para o outro, sabe? Fazendo cocoricó igual uma louca, jogando meu irmão, jogando pena para tudo quanto é lado. Tem gente que está parecendo uma galinha que perdeu os pintos, está desesperado, batendo cabeça, e aí quer fazer aquilo outro, e liga para um, liga para outro, envia um e-mail e já briga com o outro porque não respondeu rápido. Eu estou morrendo, vem logo, apressa-te, apressa-te, apressa-te. E Deus fala: aquieta-te, 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 porque quando você se aquieta, você demonstra fé e confiança de que Deus está agindo a seu favor. Deus não vai agir, já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Todo mundo pode estar apavorado, nervoso, o mundo pode estar acelerado. Deus continua reinando no trono, com toda a sua majestade. Você já viu um rei apavoradinho? Não. Ele não pode nem ficar apavorado, senão a coroa cai. Está ali, ó, a cabeça sempre ereta, à direita de Deus Pai, advogando por mim, por você. O diabo, o nosso acusador de plantão, está enviando um monte de petições para te prender, para te destruir, para te arrebentar, para te açoitar. Mas lá do alto, o nosso advogado, que nunca perdeu uma causa sequer, ele está tranquilo, porque ele sabe que o fim é a vitória do povo de Deus. Te aquieta, meu irmão. Respira. Nem na oração o cara deixa Deus falar. Parece uma metralhadora. Calma. Respira. Fala com teu vizinho aí, respira. Fala com ele assim, te aquieta. Quem confia não fica enlouquecido. Sintoma da incredulidade é a agitação.
E o pior é que às vezes você quer que o irmão entre na sua pilha. Irmão, está acontecendo um negócio sério comigo. É isso, é aquilo. E aí o irmão fala assim, amém, mas você não vai fazer nada não? Você tem que chorar comigo, você tem que gritar, desesperar, sai correndo igual um louco. Liga para alguém. E o irmão apenas está usando a sua fé, dizendo, vou apenas orar, porque tem coisa que só Deus pode fazer. Para que você vai se angustiar se você não sabe nadar? Deixa o mar ali. Para que você vai se angustiar se você não sabe lutar? Deixa Faraó vir. Se Deus te trouxe para essa praia, Ele garante a proteção. Ele não tosqueneja. Ele não dormita. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. Aquele que não tosqueneja é sombra à tua direita. Você já tentou se livrar da sua sombra? Já tentou correr dela? Tenta. Quando eu era menino, eu tentava correr dela. Quanto mais eu corria, mais ela corria atrás de mim. E quando eu parava, quem estava ali? A sombra. Por isso que Deus diz, eu sou sombra. Não adianta. Salmista Davi, de onde fugirei de ti, sombra? De onde fugirei de ti, Senhor? Não tem jeito, qualquer lugar que eu vá, ali tu estás, a tua mão, a tua destra me sustenta. Porque Deus é sombra à tua direita. Você entende isso? Diga amém. Se você colocar uma mão sobre a outra assim, você vai ver que faz sombra. Deus diz, eu sou como isso. Aonde uma parte do seu corpo está, eu estou também. Eu não te deixarei. Não te desampararei. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Fala para o teu vizinho mais uma vez aí. Fica frio. Esse termo é muito antigo, né? Acho que não se usa muito, mas no meu tempo, fica frio. Fica frio, agora eu não sei como é que é mais. Terceiro ponto ainda nesse verso 13. Não temas, aquietai-vos e vejam. Observem o livramento. E ele termina dizendo que esses que eles estão vendo, nunca mais os vereis. Controlo o temor, me aquieto. Mas não fico de olhos fechados. Você já reparou que quando o ser humano recebe uma descarga de medo, ele fecha os olhos? É um dispositivo de proteção, porque os olhos são muito sensíveis. Então a gente, quando ouve um barulho, a gente fecha os olhos. Quando você fecha os olhos diante de uma ameaça, você está demonstrando medo. O que Deus está falando através de Moisés? Deixa o teu olho aberto, quietinho. Mas o inimigo está vendo, pode continuar vendo, porque você vai ver o que eu vou fazer com eles. E isso vai aumentar a sua fé. Estai, pois, de pé. Foi o que ele disse a Josafá. Estai, pois, de pé e vede o livramento que hoje vos dou, porque nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Deus quer que você assista a destruição daquilo que te faz mal. Deus quer que você assista essa doença acabando.
essa doença dando lugar à saúde. Deus quer que você assista como o pai assistiu à volta do filho pródigo na estrada da vida. Deus quer que você assista como o rei assistiu os 4 na fornalha e ficou assustado. Deus quer que você veja o que Ele vai fazer na sua vida. Não feche os olhos, não tema, fica de pé, só observando. A sua visão espiritual vai ver o que o profeta via e o seu discípulo não via. O profeta via carros e carruagens de fogo do Senhor, enquanto o seu servo só via o exército inimigo. O ver de o livramento é ver no sobrenatural, enxergar com os olhos da fé, é ir além do que os seus olhos podem alcançar, é crer no que ainda não aconteceu, é ter a certeza com o olhar da fé que a vitória é certa em nome de Jesus. É o que Deus já está nos orientando a fazer. É olhar, não com o olhar humano, porque o olhar humano traz incredulidade. Não é olhar as circunstâncias, porque o meu justo, diz o Senhor, caminhará e viverá pela fé e não pelas circunstâncias. Não é ficar observando o problema, contabilizando a quantidade de soldados. Será que dá para enfrentar? Bom, se cada hebreu sem espada pegar 5 soldados armados, acho que vai dar uma média aí, né? Não é olhar com um olhar crítico para tentar encontrar a saída. Quando Deus assume a batalha, nesse caso aqui, quando Deus assume a batalha, o seu olhar passa a ser espiritual, porque a nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue, a nossa batalha é espiritual, contra potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias com tanta intensidade que deixamos de enxergar as promessas de Deus. Quando você olha ao seu redor hoje, o que você vê é o que eles viam: impossibilidade do mar, areia de praia sem comida, sem água, e o exército vindo para arrebentar. Isso promoveu a incredulidade. Agora, a palavra de Moisés, o líder do povo de Deus, é: se aquiete, tira o medo e fica quieto, que você vai ver o que você nunca viu e vai experimentar o que você nunca experimentou. E não é só você, os seus inimigos também vão passar por uma experiência única. Pode olhar para eles, nunca mais você os verá de pé. A armadilha, volto a dizer, não era para o povo de Deus. A armadilha era para o exército de Faraó. Imagina esse povo atravessando o Mar Vermelho, e por mais que houvesse uma distância grande, esse exército de Faraó, se continuasse lá integral no Egito, poderia em algum momento promover uma campanha de guerra para ir atrás desses hebreus. Então esse exército do Egito seria um fantasma eterno na vida do povo hebreu. Então quando Deus colocou o povo hebreu ali naquela armadilha, é porque Ele queria dar a vitória por completo ao povo. Não era só levá-los a Canaã, mas era também acabar com aqueles inimigos que os escravizaram por 400 anos. E a única forma de fazer isso era eliminando o exército de Faraó. Deus tem uma estratégia que nós não entendemos, meu amado. Mas fique você sabendo e certo de que mesmo quando parece que Ele te levou por uma encruzilhada e que a morte está batendo à tua porta,
Ele está no controle, e quem vai ser destruído é aqueles inimigos que te perseguem. Mas como ele vai fazer isso? Com certeza Moisés jamais imaginaria que as águas iam abrir, eles iam passar igual uma isca, o exército viria em peso, e olha como Deus calculou a velocidade do povo hebreu e a velocidade do exército egípcio, naturalmente montado em cavalos, e um povo muito mais forte, povo de guerra. O povo hebreu era um povo escravizado, um povo definhado, um povo fraco, um povo acostumado apenas com o calor da chibata. Então agora Deus faz um cálculo certinho. Aqui está o mar. Bom, a distância daqui, uma hora que deve dar aqui, sei lá, 3 quilômetros, 10 quilômetros, não sei. Então, não é mas Deus sabe, hein? Tantos quilômetros, e aí o que eu tenho que fazer? Bom, o exército ele está correndo mais ou menos a 15 quilômetros por hora, com os de cavalo vão correr a 30, 40, aí, olha o cálculo de Deus. Vou botar um foguinho aqui, bota o foguinho aqui, e o povo está andando. E eles estão lá olhando e o foguinho não deixa. E eles tinham uma labareda de fogo ali. E aí o faraó, vamos passar por aqui, o foguinho atrás. E estão ali, olhando o povo entrar no mar. Eles estão, Aí Deus falando, calculou, pim, tocou o alarme, aí o foguinho sai. Eu acho lindo. Como Deus é um estrategista. Saiu o foguinho, aí o pessoal veio, e aí ainda estão correndo, o povo ainda está saindo aqui mais devagar, estão quase chegando, aí os últimos atravessaram, matou. Não sobrou um. E ele anunciou isso antes. Ele não falou como, mas ele falou, olha, os inimigos que você hoje vê, nunca mais os vereis. Como que passou na cabeça daquele povo, né? Como Deus vai fazer isso? Um raio que ia matar só eles? Como é que ia ser? Deus anuncia a vitória, mas a forma como ele vai fazer, ele é soberano, ele está no controle, ele faz, não dá satisfação para ninguém. Ele só garantiu para o povo de Deus a vitória, porque em Cristo somos mais que vencedores. Como ele vai fazer isso não importa, importa é obedecer. Então fala com o teu vizinho aí, te aquieta e só assiste na TV espiritual seus inimigos sendo dizimados. Aleluia. Glória a Deus. Verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha que coisa tremenda. Como a murmuração irrita Deus. Deus fala, eu vou brigar por vocês. Não são vocês que vão lutar, eu vou lutar a peleja de vocês. E quando eu estiver fazendo, vocês vão calar a boca. É como se Deus estivesse falando, vocês falam demais. Reclama demais, reclama de tudo. O povo reclamador, o povo murmurador. Quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 10, verso 10, ele fala assim, cuidado, hein? Cuidado com a murmuração. Porque por causa da murmuração, muitos daqueles foram dizimados pelo exterminador. Você pensa que é Arnold Schwarzenegger o primeiro exterminador? Não, está na Bíblia. Primeiro exterminador do passado, daqui, Paulo faz referência a essa passagem e diz, cuidado, a murmuração exterminou muitos. Fala com teu vizinho aí, cuidado. Se você não tem, querido, uma palavra de agradecimento, se você não tem um salmo, um hino, um cântico espiritual, se você não vai salmodiar, se você não vai abençoar, se você não vai exortar, se você não vai animar, se você não vai pregar, cala a boca. Meu Deus, irmão, preste atenção, eu vou falar de novo, acho que você não ouviu direito. Se você não tem uma palavra de edificação, de exortação, de ensino, de testemunho, algo que vai promover a edificação do corpo,
a vida da pessoa, que vai dar a ela motivação. Cala a sua boca. Tranca. Sabe, tranca esse cofre. Não deixe o diabo usar você, não. Não seja um emissário de Satanás na vida dos seus filhos, murmurando, reclamando e dizendo um dia, aleluia, você vai sofrer como eu estou sofrendo. Um dia você vai casar. Aleluia. Você vai ver que desgraça é o casamento. Um dia você vai ter filho. O que você está ensinando para o teu filho? Casamento não presta. Ter filhos é um fardo. Ele é um fardo. Deus errou quando abriu o seu ventre. Enche a boca de água. Gargareja com anapion. Desculpa a rapaziada mais nova aí, mas a velharia entendeu. Eita Deus! Se não é uma palavra boa, agradável, vinda do alto, é melhor você fingir de mudo, fazer sinais. É melhor. Porque o silêncio nunca é mal interpretado, mas a palavra pode ser. Então, se você não tem uma palavra rema, não tenha uma murmuração. Cale-se. Cale-se e deixa Deus agir. Se você não tem como ajudar, não atrapalha. Se você não tem como intervir, se cale. Abra sua boca no secreto do teu quarto para o Deus em secreto, porque Ele vai te ouvir e vai te atender. Eu acho que a gente fala pouco com Deus e mais com o diabo. A gente fala menos com Deus do que fala através do diabo. Quando reclamamos, murmuramos, criticamos. Deus abomina a murmuração. Ele diz: eu vou pelejar por vocês, e vocês vão calar a boca. Ser tardio para falar, pronto para ouvir. Porque até o tolo se passa por sábio quando cala a boca. Não vou mandar você falar para o irmão calar a boca, não, que ele pode levar para o lado pessoal. Olha para o seu irmão, fala para ele: você ouviu, né? Ele já sabe o recado, sem precisar de criar desgastes. É de Deus. Tem hora, irmão, que não é brincadeira não. Tem hora que dá vontade de falar isso para a pessoa mesmo. Cala a boca. Você fala muita mentira, você fala muita besteira. Você me atribula. Fica soberbado. Você está entulhando meus poços, cara. Tá doido? Você está doido? Fica... Sabe, é tanta informação. É tanta... Para! Shut up! Meu Deus. Verso 16. Verso 15, perdão. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo, aos filhos de Israel que... Diga ao povo que... Ah, irmão, eu tive um insight desse negócio fantástico quando estava escrevendo aqui a mensagem no final da tarde hoje.
Eu não sei se já aconteceu com você. Você vai entrar num lugar, num shopping, por exemplo, e as portas estão tudo fechadas. Você fala, uai, não tem maçaneta. Aí tu fica igual um bocó ali, vendo se tem alguma porta aberta. Aí olha para um lado, e você vê que tem gente lá dentro. Fala, uai, se aconteceu alguma coisa? Aí vem uma velhinha, passa por você, chega perto da porta, a porta se abre. Ela é automática. A marcha te aproxima da porta, a porta se abre. Quando você avança em direção ao mar, ele se abre. Se você só ficar olhando para ele, ele vai continuar lá, ó. Moisés, sim, senhor. Você já passou da hora, já você está me irritando já também. Diga ao povo que fala com o povo. Mas o mar está aberto? Até esse momento? Tá não. Como é que chama aquele dispositivo, né? É um sensor, né? Existe um sensor no Mar Vermelho ali. E se eles ficassem na praia, o sensor não ia acusar ninguém. Mas quando eles começaram a marchar, a porta se abriu, o mar se abriu. Existe um sensor no reino espiritual, meu amado. E Deus já te falou para avançar. Mas você está observando o mar, esperando ele abrir. E tem gente que passa na sua frente e entra. E você fala, ué, eu estava na frente. Sim, mas você não se aproximou o suficiente. Lembra do povo de Deus atravessando para Gilgal? O rio Jordão estava tão cheio por conta das chuvas que não se via nem a margem. E Deus disse a Josué: Josué, pega a arca da aliança com os sacerdotes e passa o Jordão. Diz a palavra que ao tocar os pés nas águas, o Jordão se abriu. Repare que existe um sensor no reino espiritual, o sensor da obediência. Eu imagino eles chegando ali, e tão difícil quanto o Mar Vermelho, é um Jordão caudaloso, largo, profundo, com uma correnteza fortíssima e água doce, que é muito mais difícil nadar. Aquele povo cheio de parafernália nas costas, cheio de tendas, cheio de utensílios do tabernáculo. Diga ao povo que passe o Jordão, mas o Jordão está ali. Imagina o sacerdote agora, com aquela arca nas costas. Essa arca não pode cair, porque se ela cair eu morro. Como é que eu vou fazer? E os quatro estão ali. E Josué falou assim: vai, Deus mandou, vai. E eles foram, está chegando perto da água, e agora? Quando eles tocam o pé na água, o Jordão para de um lado, as águas fluem do outro, e fica a terra seca. Diga ao povo que dê passos de obediência. Já sei o que devo fazer. Pastor, Deus falou para mim. Ele já me falou o que eu devo fazer. Aleluia. Agora eu estou esperando o mar se abrir. Ele falou que eu vou passar por esse mar. Glória a Deus. E por que você não passou ainda? O mar está lá, como é que eu vou passar? Ele falou que eu vou atravessar o Jordão a pé enxuto. Aleluia. Então por que você não atravessou ainda? Porque olha lá como é que está o Jordão. Está cheia. O bicho está transbordando, é louco? Estou esperando um milagre. O primeiro milagre na sua vida é você obedecer o impossível de Deus. O primeiro milagre acontece quando um homem racional abre mão da razão e diz: a minha razão diz que não tem jeito, mas eu passo por cima dela através da minha fé, e eu obedeço e ando pela fé. O milagre começa lá fora, quando ele é provocado aqui dentro de mim. O milagre depende da intervenção da fé humana.
Quando você crê, o milagre acontece. Você está me entendendo? Diga amém. Diga ao povo que marcha, unidade ali, juntinho, plaft, 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 plaft. Vão marchar, porque quando a gente estiver marchando, o mar vai se abrir. E tudo isso calculado pela mente brilhante de Deus. Tudo está ali. Diga ao povo que marcha. Fala para o teu vizinho aí. Você está precisando marchar. Fala para ele assim: a marcha da obediência. Glória a Deus. Verso 16 agora, continuando. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Nós estamos no capítulo 17, né? Lá no capítulo 4, lá atrás, quando Deus chamou Moisés, falou: o que é que tu tem na mão aí, Moisés? Um cajado. Deus falou: com esse cajado tu farás, quem lembra a palavra? Maravilhas. Lembra disso? Toma esse bordão, com ele tu farás maravilhas. Tempos depois, Moisés operou maravilhas extraordinárias no Egito. As pragas. Agora, Moisés está diante de uma nova impossibilidade. Por que ele não está usando o bordão? O Senhor Jesus disse: mas recebereis do alto poder do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. O bordão do crente é a presença do Espírito Santo de Deus. E ele diz: em meu nome vocês farão sinais, prodígios e maravilhas. Em meu nome farão mais do que eu fiz. Não em intensidade, mas em quantidade, porque o ministério de Jesus foi relativamente curto, 3 anos e pouco. Nesses 2017 anos após a passagem de Jesus, e ao invés de 12 discípulos, hoje somos 1 bilhão. É evidente que fazemos muito mais milagres hoje do que fazia-se no tempo de Jesus. Então ele disse: em meu nome vocês farão mais milagres do que eu fiz. Quantos aqui já experimentaram uma oração, um pedido a Deus, um clamor, que foi atendido, que você fez? Não é que o pastor fez, o amigo, não. Você fez um pedido a Deus para algo que você não tinha como resolver, e Deus operou um milagre. Quantos já viveram isso aqui? Levante sua mão. Quantos? Deixa a mão levantada. Diga: eu tenho e já usei o bordão da minha fé. Não posso deixá-lo no armário. Se você já usou no passado, funcionou, por que você parou de usar? Ele diz: toma o teu bordão, estende a tua. Nós sabemos que esse sinal é muito usual hoje ainda. Eu vou te abençoar, eu vou profetizar, eu vou orar com imposição de mãos. Isso é muito atual ainda, irmão. Só que a gente prefere acreditar mais nas coisas que o inimigo fala do que naquilo que Deus já prometeu. Eu tenho que levar para fulano orar. Fulano tem uma oração forte.
eu tenho que levar naquele tabernáculo, ou naquela igreja, ou naquela sessão, ou naquele culto, porque através daquela pessoa ungida, Deus opera. Irmão, em nome de Jesus, cada crente tem o seu bordão. E vou lhe dizer uma outra coisa: o bordão de Moisés, quando estava em suas mãos, fazia sinais, prodígios e maravilhas. Mas quando ele jogou no chão, virou serpente. Bordão fora da mão do crente vira problema. Não abra mão da unção do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Erga a sua mão e profetize a vitória. Será que o diabo está roubando o bordão dos outros aí? Não. Aquele que é nascido de Deus, Deus permanece cuidando dele, o diabo não lhe toca. O diabo não tirou seu bordão, irmão. O problema é que você pode ter largado ele no chão, e ele está arriscado de te picar. Porque bordão só funciona na mão do sacerdote. É mão de quem crê, é mão de quem está disponível para Deus, é mão de quem está disposto a enfrentar o deserto, é mão de quem enfrenta a murmuração, é mão de quem não olha para trás, é mão de quem não desiste, é mão de quem crê no impossível. Ao invés de murmurar porque o seu filho está doente, erga a sua voz e profetize a cura. Ao invés de ficar olhando como você vai restaurar o seu casamento, apenas profetize a cura. Deixa Deus agir. Ele vai fazer o que Ele apraz. Mas quem promove isso, quem provoca isso, é a fé do crente. Deus está esperando a sua movimentação de fé. Deus está esperando a sua palavra de vitória. Deus está esperando a sua profecia, que a tua boca se encha de uma profecia bíblica, profeta de Deus. Mas a gente está muito mais para profeta do caos. Se eu for contabilizar as murmurações e as profecias apocalípticas que eu proferi ao lado das profecias de bênção e de vitória, eu vou lhe falar, eu sou muito mais murmurador do que profeta de Deus. No meu dia a dia eu reclamo muito mais do que eu abençoo. No meu dia a dia Deus nessa noite esteja nos levantando como